Boa noite, Rodrigo. Boa Olá, noite. Cristina, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo. Boa noite, Olá, Angélica, tudo bem? tudo bom? Graças a Deus. Amém. Você tá melhor? Tudo bem? Quase 100%, vou ficar. Ah, então tá bom, então. Vou abrir mão também. Eita, tá muito claro, não cabe não. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? E aí, Kátia, tudo bem? Tudo. Dupla dinâmica junta novamente? É. Dupla sertaneja, Cleide e Cátia. Não, ele fala dupla de... Todo mundo fala do duplo sertanejo. Aí, Vou esperar só uns minutinhos, tá, gente, pra galera entrar. Hoje tá quente, né? De cima aí, Tozinho. Peraí. Tira essa bunda daí, cara. Não, sei lá. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Joelson? Tudo bem? Graças a Deus. Tá melhor? Melhorado, vamos melhorando. É assim mesmo. É assim mesmo. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Ai, menina, nem fale. Tô contando os dias para a gente voltar ao presencial, para falar a verdade para vocês. Ah, imagino. Se para a gente está cansativo, eu imagino para vocês. Olha, não vou falar sério para vocês. Esse negócio de computador tá me deixando para lá de Bagdá. Tá exaustivo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou uns 3 dias fazendo planilha da escola. Então, eu fico o dia inteiro no computador, no notebook. Quando chego de noite, eu fico na aula. Eu digo para você que eu já estou de saco cheio de olhar para ele. Eu fico mais. Eu imagino vocês. Quando começa a dar aula, começa a aparecer assim, internet estável, já começo a ficar nervoso. Aí falha a internet, cai, volta. É um desespero. É agoniante pra gente, né? Assim como é para vocês também, né? É verdade. Quantas vezes as meninas não entram na aula porque caiu a internet? Hoje Entendeu? eu tive uma conferência de projeto à tarde com 12 avaliadores e foi um processo muito longo. Menina, a internet acabou, aí eu tive que botar a internet do celular, travou, deu tudo que imaginar aconteceu no meio do negócio. Nossa. Eu fiquei sem internet o final de semana inteiro. Caiu na sexta-feira, na hora da aula. Só foi restabelecida hoje de manhã, porque eu liguei para lá e falei, olha só, eu vou cancelar, eu preciso, não sei o quê. Fiquei de sexta-noite até hoje de manhã. A sua é qual empresa? É Leste. A minha também. Menina... E eu aumentei o pacote, colocou aquele aparelho grandalhão semana passada e tá uma bosta. Ô, Cleide, aconteceu a mesma coisa comigo. Estava ruim, aí eu fui, aumentei a velocidade, eles vieram, botaram outro aparelho. Aí eu fui liguei para lá, porque para mim eu não senti diferença nenhuma, pelo contrário, eu achei que estava pior. Aí eles falaram
que era pela quantidade de gente usando, que acontecia isso, acontecia aquilo. É um horror, entendeu? Aí a gente fica sem internet, cai, entra, sai toda hora. É horrível, horrível. Então, tá bem complicado, né? Eu termino a aula, minha vontade de jogar esse computador na parede, falar a verdade para vocês. É um horror. Um horror. Então vamos lá, gente. Já são 7h10. A maioria da turma está aí. Somos 19 agora. Bem, gente, hoje a nossa aula está dividida em duas partes. Uma parte teórica e uma parte prática, tá? Eu pedi para vocês separarem o material para o quadro de pregas, não pedi? Pediu sim. Beleza. Então, olha só. Como que eu faço? Eu deixo a parte prática para o final. Por quê? Primeiro que não dá para fazer o quadro de pregas na aula online, né? Eu vou ensinar vocês a fazer, vocês vão tentar fazer aí, e eu vou deixar que vocês tentem construir o de vocês. Quem for terminando, quem for querendo fazer fora da câmera, não tem problema, tá? Por isso que eu deixo a parte final da aula. Eu começo com a parte teórica, quando eu termino a parte teórica, eu vou para a parte prática, tá? Tem coisas que a gente consegue fazer junto. A atividade da próxima semana, a gente vai conseguir fazer pelo computador certinho, que é uma caixa de textos, né? É bem mais prática do que um quadro de pregas, tá? Então, vocês sabem que metodologia, eu acho que eu falei isso nisso para vocês, é 70% prática e 30% teoria, né? Então, vocês têm muito mais prática do que teoria. Então, são mais trabalhos práticos mesmo, tá? Aí, eu sempre começo com a teoria, para depois a gente ir para a prática, para eu não ter que ficar aprendendo vocês aqui até tarde. Até mesmo porque, se eu começar com a prática, um termina, outro não termina, um consegue material, outro não consegue. Aí, um vai mostrar, outro não consegue mostrar. Enfim, aí fica aquela enrolação, né? Aí eu prefiro fazer dessa forma. Tudo bem para vocês? Sim, tudo bem. Eu acho melhor, né? Que assim eu não fica prendendo o povo aqui, cortando papel à toa, né? A gente pode fazer. Aí vocês têm até... vou ensinar vocês a fazerem um quadro de pregas. Vocês vão ter até a segunda da semana que vem para me mandar a foto, tá bom? Do quadro de vocês, ok? Quem quiser fazer com material descartável, com papel reciclado, pode fazer também, tá, gente? Não tem problema nenhum, tá bom? Pedrinho, tô na aula. Oi? Desculpa, professor. Nada. Pensei que era comigo. O filho que botou música aqui, desculpa. Nada, coitado. Música faz bem. Ai, vamos lá. E vocês, como estão? Todo mundo bem? Na medida do possível? Bem, pessoal, hoje nós vamos começar com Fundamentos da Linguagem. É uma matéria razoavelmente tranquila, não é tão difícil, tá? Antes de iniciarmos com o Fundamento da Linguagem, eu gostaria de saber se vocês sabem que dia é hoje. Eu vi dia da escola, né? Hoje é dia da escola. Dia da escola, um dia tão importante, né? Era um dia para a gente ter muitas comemorações, né? Muitos eventos, né? Muitos eventos. É um dia que é pouco comemorado, mas deveria ser muito comemorado. A escola faz parte do nosso processo enquanto cidadãos. A escola faz parte das nossas vidas, né? E quem não está ainda na escola está estudando para voltar para a escola, né?
Então, acho que mais do que nunca a gente reforça aí a importância da escola, a importância dos profissionais da educação, né? O qual a escola é importante. Semana passada também nós tivemos uma data importante, foi o mês em que completou-se mais um ano de falecido de Anísio Teixeira, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar do Anísio Teixeira em educação brasileira, provavelmente, né? Anísio é importantíssimo para a educação, é um grande educador, principalmente para quem gosta aí de educação integral, quem pensa em escrever sobre educação integral mais à frente. Anísio Teixeira é o cara, tá? Todo mundo já escutou falar em Anísio, né, gente? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Botei aí o ursinho Puff. Esse pequenininho do lado dele eu não lembro o nome. Tá parecendo... Leitão. 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 Eu sabia, era só para ver se vocês estavam antenados. Gente, o que essa imagem aqui representa? Aula prática. Aula prática? Aula de dança. Aula de dança. Recreação. Aparentemente, as crianças estão gostando? São Sim. felizes, né? Sim. A expressão delas é de felicidade. Muito bem, gostei da frase. Expressão de felicidade, né? O que é a gente expressar algo? É demonstrar o que estamos sentindo. Demonstrar o que estamos sentindo, né? E a felicidade é muito prática de se mostrar, né? A gente percebe quando uma pessoa está feliz, né? Está alegre, principalmente a criança, né? Às vezes, o modo da criança expressar que ela está feliz nos leva a segurá-las, né? Tá correndo no recreio, né? Normalmente criança gosta de correr no recreio, né? A gente fica com medo que caia, machuca os joelhos, mas é uma forma da criança expressar alegria, expressar sentimentos, né? Principalmente na hora do recreio. Aqui é uma atividade de recreação, né? Que normalmente as crianças adoram, né? Criança de educação infantil e primeiro ao quinto normalmente gostam de atividade de recreação, de educação física, que são coisas mais abertas, né? Mais amplas, fora da sala de aula, né? A criança ela está na etapa de experimentação da liberdade, né? Então, quanto mais fechado para ela, pior. Né? Então, quanto mais espaço, quanto mais brincadeira para ela, melhor ela vai se expressar. E se expressar é uma forma de utilizar a linguagem, né? O corpo fala. Quando nós estamos cansados, o rosto da gente não fica com aquela aparência cansada. Quando a gente está feliz, o nosso rosto, eu pelo menos tenho a face muito exposta. Quando eu não gosto, eu já faço cara que eu não gosto mesmo. Principalmente se for coisa de comer. Né? Eu agora acabei de beber água, está geladíssima. Eu já fiz uma cara meio torta, né? Então, o corpo, o rosto, eles falam também, né? Então, a linguagem é um campo de estudo que está atrelado à linguagem oral, né? A oralidade, está ligada à linguagem corporal, à linguagem artística e à linguagem dos códigos, que são os signos que nós utilizamos para nos comunicarmos, né? Vamos lá. Bem, dentro desses estudos, nós vamos destacar a linguística. A linguística vai ser o campo da ciência que vai estudar o fenômeno da linguagem, tá? A linguística, ela é parceira não, ela é a irmã um pouquinho mais nova do que a gramática,
e são irmãs conflitantes, tá? Vivem em pé de guerra. Por quê? O que a gramática define como um erro a linguística vai, deixa eu pegar aqui, vai classificar como desvio. Gente, é muito ruim escrever com isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui que tá horroroso. Ai, meu Deus, parece que eu estou tentando pichar. Então, vamos lá. O que a gramática define como erro, a linguística vai definir como desvio. Por exemplo, para a gramática, isso aqui está errado. Para a linguística, isso foi um desvio, tá? Por quê? Quando a criança escreve casa com Z, não quer dizer que ela não saiba o que é uma casa. Ela sabe o que é uma casa, né? Ela só reproduziu na escrita a forma como ela pronuncia, né? Então, a linguística vai dizer que esse fenômeno não constitui um erro. Não é que ela não saiba. A questão é que ela ainda não difere o que é oralidade e o que é escrito. Ela não domina o código. E, para isso, existe a gramática, para o domínio do código, né? Eu estou olhando porque meu cachorro está aqui atrás de mim, olhando. Tá parado aqui, olhando para minha cara, com o trabalho do lado. Cuidado com o seu pagamento, hein? Menina, eu tô olhando aqui, eu falei assim, eu acho que ele vai comigo, porque semana passada comeu o pé da cama. Sai daí. Aí, esse daqui é pesado, se pular nas minhas costas. Rodrigo, Oi. mas para esse desvio, né, que é definido como desvio na linguística, Hum. tem uma tolerância assim, de idade para poder definir como desvio ou definir como erro mesmo? Para quem fala? Quem perguntou foi a Juliana. Juliana. Oi, Ju. Reconheci pela voz. É porque não está aparecendo o rostinho de todo mundo para mim. Ju, o que que acontece? A linguística, ela vai dizer o seguinte: ela não vai determinar a etapa em que você vai conseguir decodificar realmente todos os âmbitos do código linguístico. Mas ela vai dizer que se o professor foi lá, fez a mediação, eu fui lá, ensinei, detectei que foi desvio, mexi, ensinei, papapá. Só que a criança continua insistindo que é com Z. Quando existe essa insistência ou essa incidência da troca, aí vai se constituir um erro realmente. Só que esse erro pode vir atrelado a algum problema, né? Que nós vamos ver lá na frente quais são os problemas que que estarão ligados à questão linguística, né? Como disgrafia, dislexia, né? Que a gente vai ver. Então, a linguística ela não vai estipular um tempo para a gente perceber isso, mas ela vai nos deixar atentos à forma de como nós vamos abordar, né? Que não é só passar a caneta por cima. O ideal, quando vocês perceberem que a criança comete o desvio, não é pegar a caneta, qualquer cor, tá, gente? Eu não tenho esse negócio de caneta vermelha, azul, rosa, não. Ao invés de você passar por cima aqui e escrever casa com S, ou passar aqui o S, é você circular e pedir que ela procure no dicionário e que ela reescreva, né? O hábito dela procurar no dicionário, dela reescrever, vai para a memória dela, tá?
Então, a ideia é que o erro ele não seja corrigido pelo professor automaticamente. É que a criança tem o hábito de refletir sobre o processo do código. Então, ela vai pegar lá e vai olhar no dicionário que casa com S. E aí você vai explicar, né? Por que a gente faz diagnóstico no início do ano letivo? Para verificar as incidências de desvios linguísticos, né? O que essa turma erra mais? O que essa turma tem mais deficiência? É o uso do S, do SS, e aí o professor vai moderando a sua aula. Por quê? Se você não adapta o seu currículo, a sua aula, às necessidades dos alunos, você só vai estar empurrando o problema, né? Você, de fato, não vai realizar o trabalho, não vai fazer a mediação com eles, entendeu? Entendi, obrigada. Nada, amor. Então, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, Oi, amor. no caso, é pessoal mesmo, é meu filho. Ele está com 11 anos, está no 6º. Ele tem uma dificuldade enorme, por exemplo, das palavras na escrita. Quando tem M ou N, assim, tipo, deixa eu ver uma palavra aqui, índio, ele pode índio, tipo assim, ele come muito N Mas nas ele palavras. fala assim ou ele só escreve assim? Só escreve, porque eu mando ele, tipo assim, antes de você escrever, lê o que você está escrevendo. Não adianta, quando eu vou ver, já está escrito lá, já escreveu de caneta, uma coisa horrível. Não estou conseguindo fazer com que ele conserte isso, mas na fala, ele fala direito. Então, ele pode ter um distúrbio na escrita, tá? Aí você tem que levar o neuro para verificar. Porque o fono, né? Você vai precisar de uma ajuda especializada. Porque se ele fala corretamente, se assim, ele pode comer as palavrinhas, se você perceber, é óbvio, que é sempre assim, por exemplo, ele nunca bota o N no índio. Ele sempre come o N. Qualquer palavra tem N, ele não põe. Encontro, ele põe encontro. Assim, tipo, ele sempre come o N. Seria bom você procurar um especialista que pode ser um distúrbio de escrita mesmo. Apesar de ser uma letra específica, né? O estranho é porque ele pronuncia, né? Mas Até para quando ele escreve, eu falo assim, Natan, lê aqui o que você escreveu. Aí ele vai ler o correto. Se não é isso que você escreveu. O que está escrito aqui? Aí ele vai e percebe o erro dele, entendeu? Mas ele sempre convém. Então, o que acontece? Às vezes, o cérebro, a escrita não acompanha o cérebro, né? Então, você vai escrevendo a gente mesmo, né? A gente, quando vai escrever alguma coisa, aparentemente a gente não percebe os nossos erros ou os nossos desvios. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu acho muito mais difícil eu corrigir os meus textos do que eu corrigir os textos dos outros, né? Porque o nosso cérebro, ele completa, ele identifica que você fez direto, né? Ele não está caçando erros, ele tem a memória fonológica ali, né? Então, professor, quando a gente lê o que a gente escreveu, você já sabe que está ali, é muito difícil de corrigir, não é isso? Exato, por isso que assim, eu, por exemplo, quando vou publicar algum texto e tal, eu sempre encaminho para um amigo meu que é corretor, para ele ler o texto, né? E quando ele vai publicar, ele manda para eu ler o texto dele,
porque eu já leio com outro olhar, não é uma escrita minha. Então, não é naturalizado para o meu cérebro. Então, eu vou identificar os erros com mais facilidade, né? O cérebro, ele é condicionado, né? Vocês estudaram behaviorismo, né? Ele é condicionado dentro de um processo. Então, se você condiciona da mesma forma a escrita, por isso que eu falei para vocês, não. Por isso que eu falei para vocês que quando a criança comete um desvio, é importante que vocês tenham um dicionário para a criança procurar, né? Para que ela procure, para que ela identifique, para que ela escreva, porque o cérebro dela vai processar aquela palavra, né? Vocês já se pegaram pensando em palavras que vocês nunca escreveram? Às vezes alguém me pergunta uma palavra, aí eu fico pensando assim, gente, será que eu já escrevi essa palavra? Porque às vezes eu não tenho memória dessa palavra. Aí quando eu vou escrever, eu vou parar para pensar, meu Deus do céu, escreve com S, com Z, com X, com o quê? Né? Porque eu não tenho memória Já visual. aconteceu comigo, professor, de Ah, palavras que eu já estou cansada de escrever. aham. E sabe quando dá um branco, na hora eu falo, meu Deus. Aí eu começo a escrever e falo, gente, isso está errado. Olha, Juliana. Aí eu penso, começo a Aham. pensar, né? Aí eu falo, nossa, como é que pode escrever essa palavra errada dessa forma? Olha, Juliana, eu vou te falar uma verdade. Eu leio muito, né? E eu corrijo muitos textos. Às vezes, eu vejo o mesmo erro tantas vezes que eu fico assim, gente, será que eu estou errado? Que aí eu tenho que pegar o dicionário para confirmar que eu não estou errado, porque acaba me causando dúvida, né? Às vezes a insistência é tão grande, né, que você acaba se prendendo àquela palavra. Eu tenho que tomar cuidado para não replicar, né? Aí eu vou lá e olho no dicionário. Gente, eu acho tantos equívocos, ainda mais. Agora eu só não pego mais tantas turmas de redação, né? Agora, graças a Deus, eu só tenho uma turma de redação. Mas antes. Rodrigo, Oi. o caso, eu vou dar um exemplo do meu filho, como Ah, da mesma idade, Rodrigo. oi. ele tem 11 anos, e ele escrevia muito a palavra quando. Quando eu escrevia quando, ele escrevia condo, Uhum. com C-O-N. E eu ficava indignada com aquilo. Eu falei, Lucas, é quando. Aí que eu fui perceber que ele falava quando. Até aí eu nunca Aham. tinha reparado que ele falava quando, e ele escrevia da forma que ele falava. Sim, sim. Eu tive que mostrar ele várias vezes que era quando, mandar ele repetir quando corretamente a palavra, para poder ele entender que se escrevia com o quê. A questão da fala é muito importante, né, Juliana? Porque às vezes é passada pela família, né? Aqui em casa, por exemplo, meus próprios pais, né? Eles têm muitos desvios, eles não têm estudo, né? Então eles falam as palavras com muitos desvios. Então, assim, eu tenho que ter o máximo cuidado, né? Porque senão daqui a pouco eu estou falando, antes eu falava, né? Vocês imaginem, quando eu fui para a faculdade de letras, eu tinha os resquícios linguísticos deles, né? Depois que eu consegui ir tirando isso de mim, né? Mas foi um processo longo, né? Agora imagine a criança, né? A criança que está num meio social totalmente influenciável, de amiguinhos, de colegas, né? E que falam ou reproduzem. Vocês querem ver uma coisa louca que vocês vão adorar que eu vou falar? A memória linguística da criança começa a partir do nascimento dela, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, ela já absorve
os efeitos linguísticos, né? Ela está percebendo o que você está falando, a entonação que você está falando. Então, toda vez que você fala aquele jeito que você acha bonitinho, toma dedeira, toma não sei o quê. Para ela, dedeira é a palavra certa, que era dedeira, né? Toma pepetinha. Não é pepeta, é chupeta, né? Porque a criança, ela não consegue distinguir, né? Então, para ela, o correto é aquilo, e aquilo pode ficar. Olha, semana passada, uma amiga me contou uma história que acabou de calhar com o conteúdo. Ela falou que ela precisava trabalhar e deixava a filha junto com a sogra, né? E a família da sogra tinha uma loja. E essa menininha e a filha dela ficava lá na loja à tarde com os tios, né? Aí ela falou que sempre quando atravessava a rua, a menininha gritava assim: piranha, piranha, para a mãe. Aí ela falou que ela já não aguentava mais, chorava, pedindo para a filha não chamá-la de piranha, que não sei o que, na frente dos outros, falava tudo isso, era pequena filha. Aí ela falou que um dia ela foi para a casa da mãe, no caso era a avó paterna que a criança ficava. Aí foram à casa da avó materna. Aí chegando lá, a menina chamou a mãe de piranha. Aí a avó brigou com ela, muito brava. Aí ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E ela falava assim: mas tio fulano e tio fulano chamam de piranha. O que acontece? Quando a mãe descia do ponto, os tios falavam: lá vem a piranha. Então ela achava que piranha era algo bom, né? Não estou discriminando nada, ninguém não, tá, gente? Eu estou falando do xingamento, né? Então ela descobriu, na verdade, que ela era xingada pelos cunhados por causa da filha, porque a filha escutava eles falando: lá vem a piranha está chegando. Falavam pelas costas da mãe dela. Ela escutava, ela achava que aquilo era natural, né? Ela não faz distinção do termo, né? Ela não vai conseguir fazer distinção do termo, a não ser que você mostre, né? A não ser que você identifique o próprio uso da linguagem, né? Então, a gente vai falar que o processo linguístico é um processo de aquisição. E como que a gente... Professor, Oi. você falando sobre isso, eu lembrei da minha filha. A minha filha, quando era pequena, acho que na idade de 2 anos, eu morava numa casa e do lado morava um garoto que era sozinho. A mãe já teve ele já com bem de idade e ele jogava bola sozinho no fundo do quintal. E a minha filha, ela subia na janela, assim, a câmara perto da janela, ela ficava assim, da janela, olhando aquele menino jogar bola. Quietinha, professor, quietinha. Só observava. Mas o menino xingava tudo quanto era palavrão que você podia imaginar. Tá bom. Um belo dia, eu não sei o que eu fui, chamei a atenção dela. Ela soltou os mesmos palavrão que o garoto falou. Eu falei, gente, mas aqui em casa a gente não fala palavrão, como é que... Aí que eu fui lembrar que ela ficava na janela, quietinha, prestando atenção no que ele falava. Ela adquiriu o código. E eu morria de vergonha, né, professor? Saia com ela na rua, se eu fiz alguma coisa, até o dia que eu, de tanto a gente falar, conversar, ela parou. Rodrigo. Oi. Então, quando você fala da linguagem, né, os erros de linguagem, os vícios de linguagem... Desvios. Desvios de linguagem. Quando a gente escreve, a gente pensa que está escrevendo um texto e a gente come as palavras, né? Você quer escrever, está escrevendo um texto, aí você não consegue... Quando você vai ler, assim, mas eu não falei isso, cadê essas palavras? Isso acontece muito comigo. Quando eu estou escrevendo,
Aí eu como algumas palavras. Quando eu vou ler, eu não tenho que mandar esse texto diretamente. Sempre tenho que reler o texto, porque eu sempre estou comendo algumas palavras. Isso é uma ansiedade, Rodrigo, seria? Pode ser, Cristina, porque você escreve ao passo que você pensa. Na verdade, você pensa ao passo que você escreve. O seu pensamento é mais acelerado que a sua escrita. Então, o cérebro, ele vai direto, né? Então, o movimento das mãos, ele está decodificando o que você está escrevendo, né? Por exemplo, quando você está com fome e você chupa uma bala, que é um grande equívoco, né? Porque faz mal, né? Quando você chupa a bala, que você acha que está tapeando o estômago, na verdade você está fazendo mal para você, porque o estômago entende que você está comendo, ele começa a produzir suco gástrico, né? Então, aquilo causa azia, aquele monte de coisa. É a mesma coisa o cérebro, né? Você está pensando, porque provavelmente você vai no ritmo do seu pensamento, né? E vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. O cérebro acha que você escreveu, né? Por isso da importância da leitura, pelo menos uma terceira leitura, né? Ler 3 vezes pelo menos o texto, para você ter certeza que não comeu alguma coisa, que esqueceu, tá? Mas não é nada assim complexo, tá, Cristina? É algo que acontece mesmo. A gente só tem mais tranquilidade de escrita quando a gente está assim, parado, no marasmo, escrevendo um poema, né? Que é muito mais difícil de você errar ou cometer desvio. Agora, quando você está numa produção, respondendo uma prova, alguma coisa assim, você tem que lembrar que você está num contexto que está te pressionando a escrita, né? Então, você quer botar um monte de coisas no papel, que nem sempre a mão dá conta do que o cérebro pede, né? Aí vai passando, né? Vai passando. Mas não chega a ser uma deficiência, não. Ok, professor. Tá bom? Que bom, né? Então vamos lá, gente. Muitos problemas do mundo estão relacionados à linguagem. Até que ponto as diferenças das línguas são barreiras para a compreensão mútua? Eu não sei se alguém que trabalha em comércio, né? Elaine, eu sei que sim, né? Ou quem aqui já teve a oportunidade de ter um estrangeiro perto e não saber falar a língua dele, nem ele a nossa, e a pessoa pedir uma informação e você não conseguir dar a informação, né? Eu acho que é uma das piores sensações que tem, né? Que é você tentar se comunicar, aí a gente começa a tentar fazer gestos, né? Para ver se a pessoa entende o gesto que nós estamos fazendo, né? Tem um filme com aquele Paulo Gustavo e a Mônica. Martelli. Mônica o quê? Mônica Martelli. Qual é o nome do filme, Ju? Você lembra? Mulheres são de. Não, homens são de Marte, é Homens pra são lá de eu Marte, é vou. pra lá que eu vou. Isso. Quem não assistiu esse filme, o filme é muito engraçado, é uma comédia super Já interessante. assisti 2 vezes. 3. Eu também gosto. Eu também, quando gosto do filme, eu assisto mais de uma vez. As Crônicas de Nárnia, então, eu já assisti diversas vezes. Eu sou apaixonado. Tem uma parte do filme que eles estão em Nova York e eles querem comer, só que eles não sabem ler o cardápio, né? Aí começam a tentar fazer mímica e o garçom não entende, começa a falar, botar outras palavras, ele não compreende, enfim, não consegue se estabelecer uma comunicação ali, né? A língua, ela passa a ser um problema, né? Passa a ser um problema. Vamos lembrar aí da Torre de Babel, né? Onde todos os povos ali dentro tiveram acabaram desenvolvendo línguas diferentes e as línguas criaram fronteiras, né? As línguas criam fronteiras. E isso até no nosso dia a dia, né, gente?
às vezes a gente não compreende o que um adolescente fala, né? Às vezes eu fico olhando na internet, eu fico tentando decifrar o que está escrito no texto, né? Porque é tanto VCCD que eu fico assim, meu Deus, o que está escrito aqui? Eu não sei nem se completou uma frase, né? Ou até a própria conversa, né? Até na própria conversa. Da mesma forma que quando vocês se formarem, quando vocês estiverem, vocês já estão na metade do curso, né? Então, daqui a pouco já estarão formadas, né? Quando vocês terminarem, ou dentro desse processo formativo, vocês já vão pegar. Acho que alguém abriu o microfone. Vocês já vão pegar um vocabulário mais técnico, um vocabulário mais voltado para a profissão de vocês, né? Que não necessariamente alguém que faça odontologia vai entender. E não necessariamente vocês vão entender o que a pessoa que faz odontologia vai falar, né? Eu odeio informática, gente. Odeio, 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 odeio. Eu não entendo nada, 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 nada. Então, assim, minha mente é muito atrasada para essas coisas. Então, quando algum técnico vai lá falar comigo e começa que blá, 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 eu faço, olha só, não tem tecla SAP, traduza, fale em palavras simples e objetivas, porque senão eu não consigo compreender nada, né? Porque são termos técnicos. A linguagem, ela cria barreiras, né? Ela cria as suas fronteiras. Bem, vamos lá. Como se deve ensinar uma criança a ler? Alguém aqui... Peraí, gente. Perdão. Alguém aqui quer ser alfabetizador? Alguém tem sonho de alfabetizar? Eu? Peraí, cadê eu que não está aparecendo a foto para mim? Eu gosto de alfabetizar. Valéria, Rodrigo. Oi, Valéria. Valéria já alfabetiza ou... Já trabalhei com turma de alfabetização, sim. Ah, que bom, Valéria. A alfabetização é sempre um desafio, né? Sempre. Um dia após o outro. Eu sou apaixonado por alfabetização, mas eu nunca alfabetizei. Sempre discuti alfabetização, sempre pensei alfabetização, mas eu morro de medo. Eu fiz todos os meus estágios em alfabetização, mas eu morro de medo de alfabetizar, né? Professor, porque quando o professor não alcança a meta, ele fica frustrado. Com certeza. Tem gente que não liga muito, não, né? Mas cobrança muito grande. As professoras lá da escola ficam frustradas. Porque imagina só, você planejar tudo, querer fazer tudo para a criança aprender e a criança não ler, né? Tem uma cobrança da escola na alfabetização, tem uma cobrança da família, né? Que acha que a criança começa o ano na alfabetização, já tem que saber ler um livro inteiro, né? Então, o processo de alfabetização é um processo longo e minucioso, né? A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem um outro problema, né? Vou chamar de problema, tá, gente? Mas como vocês não têm aula de alfabetização comigo, graças ao bom pai, porque senão eu ia ensinar vocês a usar a cartilha, porque eu já falei para vocês que eu sou defensor da cartilha, né? Pois eu também tenho essa visão aí. Dá pano para manga.
Eu sou defensor da cartilha, meu filho. Eu estou precisando de caderno de caligrafia. Ah, também tenho. Também tenho. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2 termos que vocês vão se aprofundar mais no próximo período, que vocês vão ter metodologia da alfabetização, né? Alfabetizar, gente, está ligado à apropriação do código linguístico, né? Está ligado ao código. A, E, I, O, U, ão. A, B, C, D, E, F, G. E o letramento está ligado ao uso social desse código, né? Como que eu uso, como que eu vou refletir sobre esse código. Alfabetização e letramento são processos distintos. Alfabetização é um processo de aprendizagem, né? Letramento é uma concepção filosófica. O que aconteceu? Aqui no Brasil, confundiram-se letramento e alfabetização como inimigos mortais, né? Como se a alfabetização, o processo de alfabetização e o letramento fossem processos rivais. Eles não são iguais, mas são complementares, né? Se são complementares, eles estão entrelaçados. É óbvio que a criança precisa compreender o uso social da escrita. É óbvio, né? Concordo plenamente. Mas se ela não conhece o código, como que ela vai fazer isso? Né? Então, por isso que eu falo que eu sou defensor da cartilha, porque eu acho que primeiro ela tem que compreender o código para depois conseguir fazer o entrelaçamento social desse código, que é natural, né? Porque, veja bem, gente, aí as pessoas sempre dão exemplo da Coca-Cola. Ok. Se você pegar uma criança de 3 anos, como, por exemplo, meu sobrinho adora Coca-Cola. Ele ama Coca-Cola. Se você pegar e der a garrafa para ele, a latinha para ele, finge que isso é uma lata, tá, gente? Eu preciso comprar alguma coisa que deve ter uma caneta para desenhar isso aqui, né? Se você pegar uma garrafa, uma latinha vermelha com escrito alguma coisa aqui com aquela letra no mesmo formato, ela vai achar que é Coca-Cola. Ela não decodificou o código. Eu posso botar uma lata vermelha e escrever cloro aqui, com aquelas letras cheias de volta. Ela vai achar que é Coca-Cola, né? Ou seja, ela identifica as cores, identifica o layout, mas ela não decodifica, ela não lê o que está na lata, né? Ela não faz essa leitura. Paulo Freire vai trazer uma reflexão para a gente, muito importante, quando ele fala que nós temos que ler o mundo, né? Que ele diz que não basta simplesmente ler, que a gente tem que ler e ler o mundo, né? Então, a gente compreende que a criança ela tem que identificar o código, tem que conhecer o código e como usar o código. Quando Paulo Freire diz o seguinte, não basta ensinar Eva viu a uva, nós temos que ensinar quem é Eva, qual é o lugar de Eva na sociedade, qual o papel que ela desempenha, enfim, problematizar. Mas isso é um processo, né? Pelo menos, eu não estou falando que eu esteja certo, tá? É uma concepção técnica, é uma concepção linguística minha. Eu compreendo que a criança precisa primeiro aprender o código, né? Quando a gente vai à autoescola, quando nós vamos à autoescola, a gente tem que aprender aquelas plaquinhas, não tem? A gente tem que aprender as regras, não tem? Depois que a gente aprende, a gente vai para a prática, não é isso? Ou primeiro a gente vai para a prática e depois aprende as regrinhas? Primeiro aprende as regrinhas. Exatamente. E por que com a linguagem tem que ser diferente?
porque a gente copia errado dos outros, né? Aqui comete-se o grande erro, e eu digo mais, que eu já ouvi muitas pessoas falarem a atrocidade de que usa o letramento como método. Letramento não é método, letramento nunca vai ser método. Letramento é uma concepção filosófica, pedagógica, que perpassa pelos métodos, né? Eu tive um bate-boca bem feio com uma professora que é totalmente contra cartilha, contra método de alfabetização. Aí começou a falar um bocado de autores, né? E por azar dela, eu tinha lido o livro da autora. Aí eu falei, olha, pena que você não leu o último capítulo, porque no último capítulo ela deixa bem claro lá no final que ela não está abrindo mão do método, ela está falando uma forma diferente de se usar o método, né? Nunca leiam o livro pela metade, tá? Se vocês forem ler o livro pela metade, não discutam sobre o livro, porque senão você pode cair numa armadilha. E a discussão era sobre a Magda Soares, que é uma autora que é super referência à alfabetização hoje em dia, né? Então, quando a gente pensa na Magda, quando ela traz a questão do letramento, ela não está dizendo que a gente tem que jogar os métodos na lixeira, os processos de alfabetização na lixeira, né? Ela está falando que a gente tem que repensar a forma como é feita. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Casinha Feliz. Eu já ouvi falar, mas não cheguei a conhecer, não. Alguém aqui nunca ouviu falar em Casinha Feliz? Já alfabetizei com a Casinha Feliz, Rodrigo. Quem foi que alfabetizou? Não apareceu para mim. Valéria. Valéria já alfabetizou? Assim que eu entrei na rede, o que ficou para mim foi uma turma de alfabetização. É porque normalmente é assim, né, Valéria? Normalmente, quando a gente entra, eu entrei com medo de ser uma turma de alfabetização. Pois é, foi exatamente isso. Assim, teve um bom resultado. Eu tive uma orientadora pedagógica que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, tivemos um bom resultado no final. Mas confesso que eu suei mesmo. Todos os níveis que você puder imaginar. A Casinha Feliz, gente, é um método fônico, tá? Vocês, ano que vem, período que vem, né, que é logo o próximo semestre, vocês vão ver os métodos de alfabetização. O método fônico, se você for perguntar a um especialista da área de linguagens, o método fônico ele é o mais recomendável, né? Entendendo-se que a nossa língua é fônica, a nossa memória é fônica, né? A gente escreve a partir dos sons, né? A escrita nada mais é do que uma reprodução da fala. Então, a Casinha Feliz entende, é um método baseado nisso, na questão fonológica. Para além disso, a Casinha Feliz ela traz algo que é essencial para a criança, que é o brincar, que é a história, que é o imaginário, né? A Casinha Feliz é uma cartilha. Oi? Achei muito interessante trabalhar com a Casinha Feliz. Eu também adoro. Uma boa experiência. Eu gosto muito, muito. Eu sou um grande defensor da Casinha Feliz. As pessoas não gostam muito, não, mas eu acho lindo. Eu acho que para a criança cria-se um imaginário, né? Quando você trabalha com a Casinha Feliz, hoje já tem uma empresa maior, né? Hoje você consegue comprar a casinha, você consegue comprar os personagens. Na época confeccionou tudo de papelão mesmo. Isso. Mas foi muito bom.
as letrinhas são personagens, né? Eles fazem aniversário, é como se fosse uma grande família numa fazenda, né? E a criança, ela vive aquela história, porque criança gosta de história, né? Ela gosta de vivenciar aquilo. Então, normalmente, quando a gente trabalha com a Casinha Feliz, a gente consegue um grande êxito em alfabetização. Você conseguiu alfabetizar todo mundo, Valéria, nessa turma? Não entendi. Você conseguiu alfabetizar todo mundo nessa turma? Rodrigo, teve 2 alunos que não chegaram assim à meta que os outros alcançaram. Uhum. Mas aí também, devido a outros diagnósticos, né, que a gente foi analisando durante o decorrer do ano, Exato. mas no total da turma teve um resultado maravilhoso. Exatamente. Normalmente, quando a gente usa o método fônico, né, a gente consegue um número bem alto de alunos alfabetizados, né? Porque... pode falar, Valéria. É muito no lúdico, né? É muito no lúdico, é o que chama a atenção da criança. Exatamente. Era uma aula prazerosa. Estavam ansiosos pela história do dia seguinte, entendeu? Exatamente. Então, foi uma experiência maravilhosa. É uma luta a gente querer fazer isso de novo, não é essa guerra aí. Mas é muito bom. A criança vivencia a história, né? E as pessoas esquecem que a criança, ela ainda é ligada no lúdico. Aí vem aquele monte de gente com 1 milhão de teorias, de blá, 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 e nunca estiveram numa escola de 1º ao 5º ano, né? Ou nunca fizeram nada, né? Tiririca da minha vida. Aí, ou seja, né? A criança aprende porque a história vai ficar na vida dela, né? E aquela história ela passa a fazer parte da vida dela. Não tem só esse método fônico, tem o método da Belinha, que é fônico também, né? O da Belinha eu nunca vi a aplicação. Tem o método da Boquinha, que é muito legal também, que está baseado no lúdico, entre outros tipos de métodos, né? E tem aquela metodologia mais seca, né, que junta a palavrinha, mas que o professor de alfabetização, o alfabetizador, quando ele é alfabetizador, quando ele gosta do que ele faz, né, ele transforma a aula dele, né? Eu me lembro, olhem só, hein, quantos anos eu fui alfabetizada, hein, gente? Não façam as contas, obviamente. Eu me lembro que quando a professora foi apresentar a palavra coco, ela mandou todo mundo fechar os olhos, aí fez um suspense e foi botando uma colher com o negócio dentro da boca da gente. Aí ninguém podia abrir os olhos e a gente tinha que adivinhar o que era. Eu quase morri entalado, parecia uma farinha, aquele coco seco, né? Mas ficou na minha memória. Eu lembro exatamente, até hoje, dela apresentando a família do coco e para gente, e porque a gente estava comendo coco, né? Eu me lembro da pipoca, ela levou saco, naquela época não existia pipoca de micro-ondas, né, gente? Então ela levou um saco de supermercado cheio de pipocas, a gente assistiu um filme, aí ela, ainda era um filme naquele videocassete, aí todo mundo comeu pipoca, depois ela apresentou como se escrevia pipoca, a família do P, aí a gente fazia aquela folhinha cheia de cheiro de álcool, né, rodada no mimeógrafo, enfim, eu já tenho 3.5, né, eu já fui alfabetizado há muitos anos atrás. Mas eu me lembro, eu me recordo do processo, né? Foi para além do código, né? Eu me lembro que com essa... pode falar. Então, quando vocês estão falando assim desse método da casinha feliz, e o que a gente vê hoje, né, que é o ensino, parece que tem que ser muito corrido, parece que tem pressa para alfabetizar. E esse tipo de método, ele dá trabalho, né? Porque você constrói uma história, você permite a criança
vivenciar essa história. Então, acho que dá um pouco mais de trabalho. O lúdico, ele dá um pouco mais de trabalho. Então, eu não sei por que não aplica, né, esse tipo de método na nossa realidade, né? Pode falar, Cris, desculpa. Não, é isso, é porque eu acho que parece que a gente tem uma pressa muito grande de colocar, sabe, a alfabetização, parece que tem que ser corrido, e essa correria, a gente percebe que as crianças não conseguem acompanhar, né? E é um erro, né, Cristina? Porque, por exemplo, a Casinha Feliz, você, em 6 meses, mais ou menos, até metade do ano, máximo de setembro, as crianças estão alfabetizadas. Valéria, me corrija se eu estiver errado, né? As sílabas simples, né? Quando você trabalha um método silábico, você vai até dezembro arrastando a criança com as sílabas simples, elas só aprendem as complexas lá no primeiro ano, né? Então, assim, essa correria, e também o que acontece, Cristina, eu vejo o seguinte, a gente dá muito pouca prática, né? Eu sinto muita falta da sala para a gente ter esse momento de prática real, né? Que uma coisa é eu falar para vocês sobre o que é fazer, como fazer, e outra coisa é a gente estar ali junto, construindo e fazendo. Por isso que o estágio é importante também, né? Aí o que acontece? Você pega uma pessoa que não teve a mínima o mínimo contato com a prática, ou que ficou no campo teórico somente. Como que você vai aplicar aquilo? Né? É muito difícil. Então, por exemplo, você vai para uma UF da vida. Eles te tacam fogo lá no meio da praça pública se você falar em Casinha Feliz. Né? Porque eles não gostam, né? Mas eles não conseguem compreender, e eu troco farpas com a Andréa Serpa por causa disso. A Andréa Serpa é uma autora, é uma professora da UF, uma grande autora, defende o brincar, ela fala que ela é professora brincante, né? Mas ela é extremista quando a gente fala na questão de cartilha, desses métodos lúdicos, né? Ela é bem pontual nisso e tal, e é uma briga feia nossa nesse espaço de discussão, porque eu não consigo entender uma pessoa defender o brincar na educação infantil e não defender no primeiro ano. Até o 5º ano, que antigamente era a 4ª série, eu tinha um momento de brincar com os meus alunos. Brincar faz parte, né? E a gente pode utilizar o brincar para fazer a escrita também, a leitura, né? Eu trabalhava muito com os meus alunos de 7º ano com soletrando, eles adoravam soletrando, né? Eu botava o quadro de pregas, botava as letras, né? Era um processo bem legal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria. Pode falar. Só para complementar. Assim, a gente tem uma realidade um pouco diferenciada aqui em Maricá. Existem algumas escolas que têm essa prática, Rodrigo, trabalhar com o lúdico e com esse resultado. Por exemplo, a Casinha Feliz, que vocês estão citando, aqui em Maricá existe essa prática? Olha, aqui, Cristina, eu já conheci algumas professoras que trabalhavam, inclusive eu fui estagiário de uma que aplicava, que é a professora Denise, né? Foi lá que eu conheci a aplicação do método fônico. Hoje eu não sei se, assim, hoje eu já não estou mais no pedagógico, né? Eu estou na parte administrativa. Então, eu já não acompanho tão bem esse processo, né? Mas não sei, eu não vou saber te dizer com certeza, né? Mas eu me lembro que até há pouco tempo tinha uma escola que trabalhava com o método da boquinha, que é parecido, né? Está na mesma linha.
Isso eu tenho certeza. Agora vejo também outros professores achando outros caminhos para trabalhar o processo de escrita, né? E outros que vão para a sala de aula, botam um atrás do outro, enche o quadro e está ótimo, né? Enfim, tenho minhas críticas. Ai, gente, complicado, né? É necessário que o governo de nações plurilíngues tente impor uma língua como oficial. O que acontece, gente? Existem nações que não têm apenas uma língua, né? Vou fazer aqui um desenho, por exemplo, da África. Vocês sabem que o continente africano é uma grande colcha de retalhos, né? A África é extremamente fragmentada, né? O que acontece? A África, cada povo aqui já tinha o seu dialeto, né? Ou a sua língua, né? Melhor dizendo. O que aconteceu? Conforme eram feitas invasões, né, dos colonizadores, outras línguas iam sendo impostas, né? Mas será que se eu chegar aqui no Brasil agora, vamos supor que a Coreia do Norte resolva invadir o Brasil. Será que se a Coreia do Norte invadir o Brasil e impor a língua deles, o norte-coreano, nós vamos conseguir falar, pronunciar igual a eles pronunciam? Não. Eu acho que Não, só as novas gerações, né, que nascer adiante disso, né, que vai conseguir falar perfeitamente. exatamente. O que acontece? Vai acabar criando uma mistura de línguas, né? O que se discute é a imposição de uma língua sobre outra, né? A língua do dominador sobre a língua do dominado, né? Que foi um processo que aconteceu durante a história. Por exemplo, a língua portuguesa, que é oriunda do latim vulgar. Né? O que era o latim vulgar? Foi aquele latim que foi misturado com outras línguas. Conforme Roma ia conquistando espaços, né, ia se misturando o latim com outros dialetos, né, até que o latim criou ramificações. E esse latim vulgar, que era como se fosse o português coloquial, né, cheio de gírias e tal, ele foi se passando até se transformar nessa língua que nós temos hoje, né? Então, a língua ela sofre um processo natural, tá? Ela se transforma naturalmente, ela vai se impondo naturalmente e sofrendo influências naturalmente também, tá? Bem, aí vem alguém tá com a TV ligada, gente. Depois a gente vê Bibi Perigosa. Já acabou, né? Não tem mais Bibi Perigosa. Em que nível devem ser ensinadas línguas estrangeiras nas escolas? Quando que a gente deve começar a ensinar língua estrangeira na escola? No meu ponto de vista, só depois que a criança estiver muito bem falando a nossa língua. Uhum. Quem mais? Eu penso exatamente igual a Juliana. Nossa língua já é tão complicada. Tinha que focar em ensinar muito bem o português para depois inserir outra língua. Não é a partir do 6º ano, não, Suzy? Não, não falando legalmente, não. Estou falando o que vocês acham. Eu acho que já a partir da... Fala, Tielane.
Você já pode. Hoje a gente vê até algumas crianças de pré-escolar já algumas palavras em inglês, né? Uhum. E isso eu não sei até que ponto é bom. Eu nunca atentei para isso, nunca estudei, nunca tive essa curiosidade. Vai ser muito bom te ouvir. Muito bem. Então, vamos lá, gente. A gente tem uma grande preocupação, que a criança ela não consiga diferenciar o que é o português e o que é a outra língua. Podem ficar tranquilas porque elas diferenciam, tá? Até os 6 anos, veja bem, até os 6 anos, a partir do primeiro ano de idade da criança, até os 6 anos, existe uma janela que a gente chama de janela linguística. O que é essa janela linguística? A criança ela é capaz de aprender perfeitamente qualquer língua que foi ensinada. Se você botar uma criança brasileira de 4 anos num país árabe, ela vai falar como um falante nativo, né? O que acontece? Se você pega uma criança brasileira de 9 anos e leva para os Estados Unidos e vai buscá-la quando ela tiver 15 anos, ela vai falar inglês. Só que o inglês dela não vai ser o inglês nativo, não vai ser o inglês perfeito, tá? Então, quando a gente começa a ensinar as crianças desde a educação infantil, e aí eu não estou dizendo que eu estou defendendo que faça ou estou falando para não fazer, eu estou falando que se a criança começa a ter desde a educação infantil a língua a ser desenvolvida, né, seja a língua portuguesa, a língua inglesa, né, uma escola bilíngue, por exemplo, ela vai apreender as duas, né? Ela vai apreender as duas. O que acontece? Vamos pensar em duas questões distintas. Vamos pensar na educação infantil numa escola privada, a educação infantil numa escola privada e educação infantil numa escola pública. Só um minutinho, gente, espera aí. Mãe, perdão, gente. Vamos lá. Vamos pensar na educação infantil da escola privada e educação infantil da escola pública. Quando a criança termina a educação infantil na escola privada, ela sai com que conhecimentos? Hã? Tem diferença de educação infantil da escola privada para a escola pública? Com certeza. Quais são as diferenças? O conhecimento, né? Quanto ao alfabeto, eles já montam palavras, né? Então, mas eu acho que é por causa da cobrança dos pais, é muito maior para as crianças da escola particular, que acham que as crianças já têm que sair de lá da parte do maternal para 1, para 2, tem que sair alfabetizada já para entrar na alfabetização. Acho que a cobrança é muito maior do que na escola pública. O que acontece? A escola privada, ela vive de resultados, né? Ela vive exatamente. Então, no primeiro ano, a criança tem que estar alfabetizada.
Então, a educação infantil, para além do desenvolvimento, ela é quase que uma alfabetização, né? As crianças terminam o pré-2 já com as sílabas simples, né? Como a Elane falou, ela já sai formando pequenas palavras, né? Então, quando ela chega na alfabetização, ela só vai concretizar o processo, né? Ela vai concretizar o processo. E quando a gente pega a criança da escola pública, na sua maioria, a educação infantil ainda está mais ligada ao desenvolvimento do que o processo de letramento. Veja bem, gente, eu não estou dizendo para vocês que eu sou a favor de um em detrimento do outro, tá? Eu estou falando para vocês que existem os dois. Então, a criança que já sai lá da educação infantil, com todos esses aparatos, ela chega no primeiro ano e provavelmente ela vai concluir o seu processo de alfabetização. Veja bem, tomem cuidado com o concluir o processo de alfabetização, que não quer dizer que a alfabetização terminou, porque a alfabetização ela nunca termina, né? A gente está num processo de alfabetização eterno. Enquanto estivermos vivos, nós estaremos em processo de alfabetização, né? Mas ela vai conseguir decodificar o código com muita mais facilidade, porque ela já conhece, né? Ela já conhece, ela já domina, né? Aí entra a questão da cobrança, porque vai ter que ter a festinha do livro, né? A própria interação da família, né? Tem todo um processo aí que vai interferir, né? A criança mais estimulada, né? Também, o estímulo faz parte, né? Uma criança que nasce numa casa de leitores, que é estimulada a leitura, estimulada não é obrigada a ler, não, tá, gente? É diferente. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas aqui em casa a gente adora ler e meu filho não gosta de ler. Porque às vezes você quer obrigar a criança a ler, não é assim, né? Começa primeiro pelo que ela tem interesse, né? E depois a gente vai aprimorando. Tudo isso faz parte do processo de aquisição da linguagem, né? E ensinar língua estrangeira, ensinar o próprio português para crianças já é um processo. Eu vou pegar, acho que foi a Cleide que falou, né? O português já é difícil, né? Mas será que as pessoas que ensinam o português sabem falar o português da gramática, né? Eu fico pensando assim, será que dominam? Será que são leitores, né? Que tipo de professores nós estamos formando? Nós estamos formando professores leitores, professores preocupados com a norma padrão, né? Entendedores também dos desvios e de tudo isso, toda a questão gramatical, né? Quantos livros nós lemos ao longo do ano, né? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quantos leram um livro de literatura, ao menos um livro de literatura, no ano passado? Quantos será que fizeram essa leitura? Né? Quantos já estão há quantos anos sem ler um livro de literatura? Né? A gente passa o hábito que a gente tem também de fazer, né? A gente incentiva pelo exemplo, né? E a leitura é um hábito. Então, para a gente formar leitores, nós temos que ser leitores também, né? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. A gente tem alguma matéria assim, no curso da pedagogia direcionado à literatura portuguesa? Digo, não o português em prática, digo as obras literárias portuguesas. Vocês vão ter literatura infantil.
que aí só vai trabalhar a parte de literatura infantil. Sim, mas a gente, assim, tem algumas... pode se especializar em alguma coisa assim? Podem, vocês podem fazer especialização em literatura, sem problema nenhum. Porque eu gosto muito de português e também gosto muito de ler. Aí eu Aham, queria saber se tem alguma especificação para isso. Sempre tem. gostei muito de ler. Eu fiz uma pós, Andressa, em língua portuguesa, literatura e linguística. Foi muito boa, né? Apesar de ser bem trabalhosa, mas foi uma formação boa. Vocês vão gostar de fazer. Provavelmente quem dê aula de literatura infantil você já conhece, que é Fernanda. Provavelmente é Fernanda que vai dar literatura infantil para vocês. Ela disse sim que ia dar, ela já avisou É, já. No primeiro período, quando ela deu português, ela falou pra pegar a gente de novo. Fernanda é doutora em literatura, né? É uma pessoa muito bem graduada na área de literatura, domina todo o trabalho dela acadêmico é da área de literatura, né? Eu gosto muito de literatura também, mas acabei escapando da. Fui para É porque a educação. gente vê muito filme americano e tem muita faculdade voltada para literatura inglesa, né? Os livros para literatura inglesa aí me chamam muita atenção. Apesar da minha casa não ser uma casa de leitores, eu sou uma leitora. Que bom, viu? Você desenvolveu o seu hábito de leitura independente do espaço, né? Pode ter sido algo inato ou pode ter sido algo que você desenvolveu na escola, em algum outro lugar, enfim. Mas você desenvolveu o hábito de ser leitora, né? E é um hábito importante, né? Que com certeza acredito que você vai passar para os seus filhos, né? E que vai passar para os seus alunos também. Porque quando a gente ama alguma coisa, a gente consegue falar dessa coisa com amor, né? Não imposta, né? Não de forma impositiva. A literatura ela não pode ser imposta. A literatura é uma arte, né? E arte a gente tem que se sensibilizar, tem que sentir. Né? Não adianta a gente ficar falando de literatura se a gente não sente, não gosta, né? Enfim, a literatura é muito bom. Boa escolha. Eu vivo falando que é para eles abrirem um curso de letras aqui, em Maricá. Era uma das minhas opções também, mas não tinha. É, falei, mas. Então vamos lá, gente. Interface da linguística com outras ciências, né? A linguística ela vai ter interface com a semiologia. Já ouviram falar em semiologia? Alguém já ouviu falar nessa moça? Bem, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O que é isso aqui? Ou o que aparenta ser? Vou fazer a plaquinha inteira que vocês vão perceber melhor. Cigarro. O que diz a plaquinha? Proibido fumar. Exato. Eu não precisei escrever, né? Eu só fiz um símbolo, um desenho, né? A semiologia, gente, é a parte da ciência da linguagem que vai estudar os códigos, tá? Os signos linguísticos, vamos dizer assim. A representação dos signos. Os semiologistas acreditam que toda a nossa sociedade ela está envolta em códigos, né? O código ele vai dizer muito para a gente, inclusive questão de status, né? De entendimento, por exemplo. Vocês não foram meus alunos no primeiro período. Eu acho que eu não tenho essa apresentação aqui nesse computador. Mas quem faz compras aqui em mercado sabe. Por exemplo, a gente vai comprar um açúcar. Normalmente as pessoas compram o açúcar União, né?
A Açúcar União tem aquela letrinha no formato vermelho, com aquela lista verde embaixo, né? Aí você vai comprar um açúcar chamado Único, é vermelho também, com um verde embaixo, um pouquinho mais claro, mais próximo. Ou seja, eles vão buscando formas mais próximas de se chegar a marcas que têm grande valorização no mercado, né? Quantas vezes a gente vai ao mercado e vê alguma coisa que aparenta ser aquilo, né? E a gente compra, e não é a marca que a gente queria. Maisena, esses dias eu achei um pacote de amido de milho, porque Maisena é a marca, né? Achei um pacote de amido e era amarelo, com tudo escrito preto, da mesma forma que a marca Maisena, né? Aí quando eu tirei do carrinho que eu percebi que havia pego pela cor da embalagem, não pelo que estava escrito, né? Porque era uma marca também que eu não conhecia. Então, a semiologia vai estudar esses códigos, a representação desses códigos na sociedade, tá? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que vive à base de códigos, né? A gente vai criar uma escola, a gente cria um símbolo para a escola. A gente vai criar uma marca de caderno, a gente cria um símbolo para a marca de caderno, né? Então, os códigos, eles têm um lugar importante na sociedade, né? E no campo da linguagem. Depois nós temos a filosofia. Por que a filosofia é importante? Porque a filosofia nos ajuda a questionar, a refletir sobre, né? Então, a linguagem, ela está sempre num campo de discussão. Ela é sempre discutível, porque a língua não é morta, a língua é viva. Ela se transforma ao longo do tempo, né? Ela se transforma ao longo do processo, né? Então, conforme a língua vai passando pelo tempo, ela vai se modificando, ela vai ganhando valores, formas diferenciadas, e a gente vai se questionando, e a filosofia vai ajudar nesse processo. Inclusive, existe uma disciplina que vocês não têm, que é a filosofia da linguagem. Mais à frente, a gente vai ver alguns filósofos da linguagem, né? Vocês vão ler alguns autores que vocês já ouviram falar, como Vygotsky, né, Piaget, que vão desenvolver estudos aí em cima da linguagem também. Nós temos a linguística e a psicologia, porque a linguagem também está atrelada a fatores psíquicos e cognitivos, né? Então, a gente vai ver tanto a linguística da psicologia, a psicolinguística, como a linguística da cognição, tá? A gente vai ver a linguística e a filologia. Filologia, gente, é a geografia linguística, tá? É o campo da linguística que vai estudar a interferência do espaço da região na língua, né? Porque aqui em São José a gente pode usar um termo, ali em Noã a gente pode usar outro, tá? E temos a gramática tradicional. O que é a gramática tradicional? É o conjunto de normas que vai garantir que os falantes de uma mesma língua sigam as mesmas regras. Por exemplo, quando a gente vai escrever um documento oficial, a gente não escreve de qualquer jeito, né? A gente não coloca lá, a gente podemos, a gente devemos, a gente vai seguir a norma gramatical para que o outro entenda, né? Então, a gramática vai fazer com que isso aconteça, tá? Deixa eu mexer aqui. Bem, alguém quer me perguntar alguma coisa até aí? Não? Vou dar 5 minutos para vocês beberem água, que eu vou pegar água também, tá bom? Para a gente ir para a parte prática. Quem tiver que pegar material, pega o material.
Pessoal? Estão... Tá travado. Me atrasei mesmo. Acabei prestando atenção ali. Estamos mudando mais uma vez o ministro da Saúde, né? Tenhamos piedade. Pessoal, olha só. Alguém aqui não conhece quadro de pregas? Pessoal? Professor, eu já vi, mas eu mesma nunca fiz, não. Não sei como se faz. Beleza. Alguém não conhecia? Eu não. Rodrigo, eu não estou te ouvindo bem, não. Não sei se sou. Eu não se é só conheci, mas eu. agora eu conheço. Tá muito baixo. Juliana está ouvindo muito baixo. Está todo mundo ouvindo muito baixo ou só a Juliana? Não, eu tô Para mim te tá ouvindo perfeito, normal. professor. Para mim tá perfeito. Então é o seu, Juliana.
Dá uma olhada aí. Rodrigo, eu conheço, mas nunca fiz. Beleza. Rodrigo, eu conheço como chamadinha. Como o quê? Chamadinha? Chamadinha, é. É porque normalmente usam como chamadinha. Mas o quadro de pregas, gente, ele pode ser utilizado para várias coisas. Inclusive para ensinar as sílabas. Assim, com a mão, ó. Aí anda para cá. Inclusive, Cleide ensinando a Kátia, tá ótimo aí, hein, Cleide? Eu tava com o microfone ligado. Gente, a Kátia tem medo do mouse, mané. Mas é igual criança. Eu com informática, Rodrigo, eu tô igual você, eu tenho que aprender muito isso, tá? Então, olha só, gente, o quadro de pregas, ele é uma ferramenta prática, barata, porque a gente pode utilizar jornal, por exemplo, para montar, né? E ele é multifacetado. Você pode utilizar para matemática, você pode utilizar para história, para geografia, para português, né? Aqui no caso a gente trabalha com a metodologia da língua portuguesa. Normalmente a gente vê muito em educação infantil, né? Ensinando para fazer chamadinha, para a criança ir lá botar o nomezinho. Tem gente que faz o quadro de pregas em formato de casa, né? No formato de casinha, que são pessoas já mais evoluídas, né? Que tem todo esse manejo com papel, né? Eu não tenho tanto, né? O quadro de pregas, ele é de fácil visualização, né? Ele não exige tanto espaço, ele pode ser colocado numa parede pequena, né? Eu normalmente uso o meu para colocar avisos, né? A gente trabalha com o nome dos alunos no quadro de pregas, né? Quem já trabalhou com educação infantil, ensinando o nome, né? Deixa o nomezinho com um crachazinho em cima do nome, em cima da mesa, ele vai lá, tira o cartãozinho e coloca no quadro de pregas, né? Bem, aqui, ó, tem um modelo de quadro de pregas. Se vocês perceberem, nós temos a parte dele feita com o papel pardo e ele está fixado, está colado num fundo que é um papel cartão ou uma cartolina colorida, né? Por isso que eu falei que vocês podem enfeitar da forma que vocês quiserem, né? Vocês podem utilizar qualquer tipo de enfeite para colocar. Aqui, ó, um quadro de pregas usado para matemática. Centena, dezena, unidade, né? Teve uma aluna da outra turma que fez um desse aqui, que ficou muito legal, ela fez com bolinhas coloridas. Ficou muito legal também. Aqui, ó, são palitinhos de picolé. E normalmente a gente trabalha com educação infantil, né? Ai, peraí, gente. Peraí. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, eu fiz o meu com... Deixa eu cortar esse pedaço aqui que está muito grande e dificulta mostrar para vocês. O meu não está enfeitado nem nada, tá? Porque eu só fiz as marcações para mostrar a vocês, tá? O grande truque do quadro de pregas é a gente saber utilizar a régua, né? Quem sabe costurar com feltro fica lindo, né? Então, olha só, o que eu coloquei aqui? Primeira coisa, eu deixei um espaço de 15 centímetros para começar a prega, tá? O que vai ser esse espaço de 15 centímetros aqui? Aqui é onde eu vou botar o meu título do meu quadro de pregas. Vai ser a chamadinha, vai ser onde eu vou botar mais enfeites, né? Então, eu vou colocar os enfeites aqui em cima, o nome. Quem for fazer ele grudado num papel cartão, alguma coisa do tipo, não precisa deixar esse espaço de 15 centímetros. Bem, deixei o espaço de... Oi. O lado maior é no horizontal ou na vertical?
Tanto faz, depende do que você quer fazer, qual o tamanho do quadro de pregas. Você pode então tá bom. fazer. Eu fiz a parte maior na vertical, tá? Que eu queria um quadro de pregas maior, tá? Tá Mas você pode fazer na horizontal, não tem problema nenhum também, tá bom? Então, olha só, fiz os 15 centímetros, depois ao lado eu vou medir de 5 em 5 centímetros. Marquei 15 centímetros, vou fazendo 5 em 5 e vou marcando com a régua até o final. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. 5 em 5 centímetros, tá? Agora, prestem atenção, quem não fez a marcação ainda, quem não fez Eu botei o videozinho lá na turma de vocês, do quadro. Não, professor. Ah, tá. Então eu vou botar daqui a pouco, tá? É um videozinho mais curto para vocês acompanharem, tá? Porque aqui eu estou mostrando como faz, mas pode surgir a dúvida. Então vamos lá, ó. Ai, gente, é muito ruim com a câmera, né? Olha o tamanho do papel. Então, olha aqui. Aqui eu fiz os 15 centímetros, medi 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Tá? Vou medindo de 5 em 5. A gente vai fazer um movimento de leque. Então, ó, 5, 10, 15. Quando chegar na marca do 15, eu vou puxar até o primeiro 5, tá? Fiz uma casinha. Vou grampear aqui. Aí, ó, prestem atenção. Logo depois dessa primeira casinha, vocês vão perceber que tem 5 centímetros aqui embaixo, né? Então, eu vou contar 5, 10, 15. Chegou no 15, subo a casinha novamente. Faço mais uma dobra. Isso é de um lado e do outro, tá, gente? E assim vocês vão fazendo sucessivamente. 5, 10, 15. Quando chegar no 15, sobe a dobra para fazer a casinha. Até terminar o papel. Quanto maior o papel, maior a quantidade de dobras que vocês vão ter no quadro de pregas. Tá? Aqui, ó. Não vai dar para ver muito bem, porque pelo vídeo fica muito ruim esse vídeo aqui. Mas eu tenho um vídeo pronto que eu boto lá no grupo agora para vocês verem, tá? Aqui, ó, já está com a marcação dos 5 centímetros, né? Quando a gente termina de montar, se a casinha tem 5 centímetros de encaixe, o que nós vamos colocar aqui tem que ter pelo menos 10 centímetros, né? Se eu for colocar aqui a canetinha, a caneta tem que ter, no mínimo, 10 centímetros para encaixar aqui dentro, né? Para fazer a plaquinha do nome, para fazer qualquer outra coisa que eu vou inserir aqui dentro, né? Normalmente, a gente utiliza um cartãozinho mais duro para conseguir fazer os encaixes, tá? Para a gente conseguir fazer o encaixe das letrinhas, tá? Eu tenho um vídeo montado com o passo a passo do quadro de pregas que eu vou colocar agora no grupo de vocês. Deixa eu pegar logo e botar lá. Espera aí. Porque se eu
porque aqui é bem pior para eu conseguir ensinar vocês, né? Ó, eu joguei no grupo de vocês um videozinho com o passo a passo do quadro de pregas. Tá um passo a passo bem didático, tá? O que que eu quero que vocês façam? Vocês podem assistir o vídeo, eu vou salvar a gravação da aula, vou botar lá também. Vocês vão ter até a próxima semana para vocês me mandarem a foto do quadro de pregas, tá? Independente do tamanho que vocês façam, o enfeite que vocês quiserem botar, se vocês não acharem que devam fazer o enfeite, eu só quero que vocês façam o quadro, tá? Quem tiver dúvida pode olhar o quadro ou pode me mandar mensagem que eu vou ajudando pela mensagem. De tudo que a gente vai fazer, o mais dificilzinho ou trabalhoso é o quadro de pregas, mas eu acho importante que vocês aprendam a fazer porque ele pode ser utilizado de diversas formas, né? Inclusive para contar história, para fazer exercícios, né? Separação de sílabas, entre outras coisas. Alguém já está tentando fazer, quer mostrar para a gente? Professor, eu tô com uma Oi. duvidazinha. Ah. No caso, eu comprei 2 folhas de papel pardo. Aham. Em uma delas, eu fiz meio que uma bordinha. Uhum. Aí, o que que você me indica? Pegar o outro papel pardo, fazer a dobragem e colar por cima do outro que tá com a bordinha? Não, não tem problema, porque quando você fizer as dobras, a borda vai sumir. Aí depois Aqui você... tá colada, professor. Ah, tá. Não tem problema, Andressa. Você pode colar por cima. Você só faz de novo se for interferir muito, né? Você desenhou uma borda, é isso? Não, eu fiz umas bordinhas com EVA e eu colei Ah, no não, papel não tem pardo. problema. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Ah, então tá bom. Pode fazer. O enfeite dele, a ornamentação, é da forma que vocês acharem melhor, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem organizar da forma. Eu tô vendo que a Angélica tá fazendo, né? Então, eu tava tentando ver se é isso aqui. Eu separei, né, 15 aqui no início. Aí eu tô marcando primeiro. Aí 5, 10, 15. Aí aqui eu faço mais 15 para dobrar. Exato. Olha só, Angélica, 5, 10, 15. Quando chega, você vai marcar de 5 em 5, tá? Não é de 15 em Mas o 15, primeiro... não. Não, O primeiro é aqui que foi 15. 15, né? Isso. Aí depois Então, você... eu marquei 5, 10, 15 para fazer outra dobra aqui. Isso. Chegou no 15, você dobra. Aí depois você conta lá do final da dobradura 5, 10, 15. Aí você dobra, tá? Então tá bom. Porque senão fica muito grudadinho. Ok? Tá bom. Tá ok. Bem, crianças, alguém quer me fazer alguma pergunta? Então, olha só, eu vou deixar, já deixei o videozinho lá para quem quiser utilizar. Eu vou salvar e colocar a aula no YouTube, vou mandar para vocês também. E vou mandar a apresentação de hoje. A apresentação de hoje já vai com algumas coisas para vocês lerem para a próxima semana, tá? Semana que vem nós vamos aprender a fazer uma caixa de textos. A caixa de textos nós vamos montar no horário da aula, tá? Porque ela é muito prática de se montar.
a gente vai precisar de mais materiais. Só que são materiais que normalmente a gente tem em casa. É um livro didático, caixa de sapato, algum tipo de caixa, cola, que eu falei para vocês que a gente usa muito, né? A gente vai precisar de cola. Quem tiver enfeite também pode separar. Período passado teve uma aluna que usou retalhos, ficou muito bonito também. Eu sou apaixonado por caixa de texto. É uma forma da gente usar o livro bem interessante. Mas eu vou mandar o material tudo direitinho para vocês. Outra coisa, o livro que vocês forem escolher é um livro que possa ser recortado, tá bom? Porque a gente vai recortar. E é importante que seja um livro de 1º ao 5º ano, porque tem que ter figurinha também, ok? Mas eu vou mandar isso lá tudo escrito para vocês, tá bom? Ok, professor. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Rodrigo, eu vou fazer o quadro de pregas, depois mandar foto para onde? Meu WhatsApp. Pode mandar no meu WhatsApp, tá bom? Ah, tá, ok. Pode mandar no meu WhatsApp, que aí eu vou guardando lá o quadro de vocês para fazer o vídeo, tá? Bem, crianças, então eu deixei lá o material da prática para vocês. Eu vou deixar vocês esse restinho de tempo terminando o quadro. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Sempre bom estar com vocês, tá? Essa matéria tem menos... Não é menos conteúdo, né? Só que o conteúdo é diferente porque a gente tem mais prática do que teoria, né? Mas eu vejo de forma positiva ter bastante prática e a gente tem bastante coisa legal para a gente aprender a fazer também, tá? E sem ser semana que vem a outra, a gente vai começar a fazer alguns materiais de sala de inclusão também voltado para a linguagem, tá bom? Interessante isso. Todo mundo tem que aprender, tem que incluir todo mundo, né? Ok, crianças? Rodrigo, Oi. boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada, bem atrasada na aula, mas eu estou prestando atenção aqui. Eu posso fazer o meu quadro de pregas com qualquer material? Ou tem que ser Pode. com papel pardo? Não, com qualquer material, até com o jornal, Adriana. Se você conseguir fazer com o jornal, você pode fazer também, tá? Tá ótimo. Então tá bom, obrigada. Nada, amor, que isso. O importante aqui é que a gente tente fazer a prática, tá bom? Que a gente consiga fazer os materiais. Então, assim, eu não quero que vocês gastem dinheiro, tá? Vocês usam o que vocês puderem utilizar. Até mesmo porque, às vezes, a gente usa material reciclado, fica bem mais bonito, né? Às vezes a gente consegue fazer bem bonito também. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês lá no WhatsApp alguns modelos, né, de quadro de pregas, se vocês quiserem ver. Tá? Eu coloco lá para vocês. Posso colocar até agora mesmo, tá bom? Tá bom. Pode ser? Pode. Crianças, cuidem-se, fiquem bem. Qualquer coisa podem me chamar. Você também. Vou deixar a listinha ali e o material de leitura para a próxima semana e o material que a gente vai utilizar, tá bom? Tá bom, professor? Boa noite. Nada, beijos. Bom exercício. Beijos, boa noite. Beijo, boa noite.